Imagina que a humanidade inteira tá, tipo, presa numa gigantesca sala de espera de um consultório médico. Uhum. A Europa já tá lá dentro, sendo atendida. E aí o médico abre a porta, olha pro resto do mundo sentado ali fora e diz algo como: leiam essas revistas velhas, trabalhem o seu atraso, imitem o paciente que tá aqui dentro e, bom, um dia a gente chama quem tá aí fora. Nossa, que imagem! Pois é. E sabe qual é o truque cruel de tudo isso? O nome de quem tá lá fora nunca vai ser chamado. Essa sala de espera é permanente. É uma armadilha, né? Totalmente. E hoje o nosso mergulho profundo vai tentar implodir essa sala de espera. A gente vai desvendar a tese de doutorado em filosofia de Otávio Maciel. Isso mesmo, defendida na Universidade de Brasília em 2021. Exato. E o título é bem intimidador, tipo, primeiro esboço de um tratado de metametafísica. Introdução ao realismo complexo. Isso. Um nome gigante, mas que, no fundo, é uma demolição impressionante da chamada teoria da história moderna. Mas, olha, antes da gente mergulhar nos tijolos dessa demolição toda, a gente precisa alinhar muito bem as expectativas de quem nos escuta. Ah, com certeza. É um terreno delicado. Muito. A gente vai entrar num território espinhoso, super provocativo. Essa tese, ela bate de frente com toda a fundação da história moderna, né? E faz críticas sociopolíticas pesadíssimas ao eurocentrismo, usando aquelas lentes decoloniais e pós-coloniais. É uma pedrada atrás da outra. Exatamente. Então, o nosso papel aqui hoje, como guias dessa exploração, não é de forma alguma tomar partido, levantar bandeiras ou endossar politicamente as visões da obra, ou de quem critica a obra. Perfeito. Nós somos apenas mensageiros aqui. Isso. A nossa tarefa é atuar como cartógrafos imparciais, sabe? Nós vamos apenas mapear essa arquitetura de ideias fascinante que o autor construiu para que a nossa audiência consiga entender as engrenagens dessa crítica. Cartões na mesa, então. Bom, para começar a entender o que o autor chama de realismo complexo, a tese argumenta que a modernidade impôs uma visão única de realidade e de tempo. Um monopólio do tempo, basicamente. Exato. Imagina que a história moderna é tipo um relógio de ponto único numa fábrica global. Todo mundo tem que bater o ponto lá. Isso. O mundo inteiro foi forçado a acertar seus ponteiros por esse relógio da fábrica. Mesmo as culturas que, sei lá, operam em fusos horários, calendários ou ritmos existenciais completamente diferentes. Não importava o ritmo local. Nada. E quem não conseguia se sincronizar com esse relógio europeu era imediatamente taxado de selvagem ou atrasado. E é super importante notar que essa imposição do relógio não aconteceu num vácuo, né? Como assim? A tese faz questão de mostrar como isso tudo foi construído intelectualmente. O autor, lá no capítulo 4 da obra, ele nos leva do outro lado do oceano até a Índia. Ah, a parte do grupo de estudos subalternos. Isso mesmo. É lá que a gente encontra a filósofa indiana Gayatri Spivak e o livro dela, Crítica da Razão Pós-Colonial. A tese destaca um conceito central da Spivak, que mostra bem a engrenagem dessa dominação, que é a figura do informante nativo. Nossa, eu vi essa parte nas nossas fontes e achei simplesmente brutal. É chocante, né? Muito. Porque o informante nativo não é tratado como um colega de profissão pelo intelectual europeu, certo? De jeito nenhum, ele é só uma ferramenta. É como se o pesquisador europeu fosse até a Índia, ou até aqui na América Latina, olhasse para os pensadores locais e dissesse, olha, vocês não produzem filosofia, vocês apenas geram dados folclóricos. Exato, folclore, cultura exótica, mas nunca teoria. Isso. Aí o europeu extrai essa matéria-prima cultural e leva lá para as universidades de Londres ou de Paris para fabricar a, entre aspas, verdadeira teoria. E o termo que a tese pega é emprestado do sociólogo Aníbal Quijano para descrever isso é sensacional. É a colonização do imaginário. Colonização do imaginário. É forte isso. Muito. Porque, não bastava roubar o ouro, a prata, a terra, sabe? Era preciso confiscar do colonizado a sua própria capacidade de ser o arquiteto do seu pensamento. Tirar a voz mesmo. Total. Pensadores monumentais que a gente estuda, tipo Kant, Hegel, Marx, eles discordavam em quase tudo, mas eles compartilhavam uma premissa que era invisível e, nossa, super arrogante. Qual a premissa? A de que apenas o homem europeu era o homem verdadeiramente histórico.
O outro, com O maiúsculo, sabe? O indiano, o indígena americano, o africano. Uhum. Esse outro era visto como alguém sem a sensibilidade ou a racionalidade necessária sequer para diagnosticar a própria dor. Caramba, é como se eles fossem os médicos soberanos e o resto do globo fosse um paciente que, nem sabia apontar onde estava doendo. Exatamente essa visão. E é bem aqui que a tese mostra o contragolpe da Spivak, né? Porque ela não ignora esses filósofos gigantes. Ela faz o que o texto chama de uma leitura desconstrutivista. Ela vai direto na fonte. Mas o que isso significa na prática? Porque, pelo que eu entendi, ela pega a terceira crítica de Kant, pega os textos de Hegel e usa tudo isso como armas contra eles mesmos. É quase uma arte marcial filosófica. Sim. Mas peraí, me ajuda a entender uma coisa, porque isso me deixou confuso. Como que se desmonta a casa do mestre usando as ferramentas do mestre? Ah, essa é a grande pergunta. Porque se ela está usando o código-fonte do colonizador, ela não está apenas validando o sistema deles mais uma vez, jogando o jogo deles. E olha, a própria Spivak tem plena consciência dessa armadilha. A leitura desconstrutivista que ela propõe é uma espécie de, hackeamento do sistema mesmo. Hackeamento, como assim? Quando o autor da tese analisa esse movimento, ele mostra que a Spivak admite, com uma boa dose de ironia, que ela está fazendo uma leitura errônea de propósito. Ah, ela sabe que está lendo errado, pelos padrões deles. Sim, ela não está lendo Kant para concordar com ele, ou para, aplicar a teoria da beleza de Kant lá na Índia. Certo. Ela está lendo Kant nas entrelinhas para expor a violência metafísica que está escondida ali naqueles textos magistrais. Violência metafísica. Nossa, isso soa como um golpe de Kung Fu invisível. O que é violência metafísica no mundo real? É a violência de apagar a forma como um povo inteiro concebe a própria realidade, entende? Mas não é física, não deixa roxo. Exato, não é um tiro de canhão, não é uma espada, é um apagamento conceitual. Quando a Spivak usa a filosofia europeia, ela faz isso para mostrar de dentro para fora como esses textos foram projetados para silenciar o mundo não europeu. Ela vai mostrando as rachaduras na parede. Perfeito, ela evidencia as fraturas. O objetivo dela não é salvar esses autores clássicos, mas sim demonstrar como o imperialismo determinou a escrita deles. E aí, ela força esses textos a servirem aos propósitos daqueles que eles tentaram apagar. Cara, genial. Ela basicamente entra no castelo do opressor pela porta da frente e troca todas as fechaduras. É uma ótima analogia. Faz muito sentido. Então a Spivak nos mostra como a mente e a teoria foram colonizadas. Mas, veja bem, uma mente colonizada ainda pode se rebelar se tiver espaço para respirar, né? Com certeza. E é por isso que o golpe de mestre do eurocentrismo não foi apenas ditar o que a gente devia pensar, mas ditar o próprio ritmo da existência. O tempo. Eles dominaram o tempo. Isso. O que nos conecta diretamente ao próximo ponto crucial do capítulo 4 da tese, que é o trabalho de outro pensador indiano, o Dipesh Chakrabarty. Chakrabarty é fundamental nessa discussão. É ele quem leva essa crítica pós-colonial para um nível puramente temporal, certo? Sim, e o trabalho dele, em especial aquele livro Provincializar a Europa, lançado no ano 2000, é exatamente onde a tese encontra as ferramentas pesadas para atacar a teoria da história moderna. A famosa THM que a tese critica tanto. Essa mesma. E olha, tem uma anedota histórica super irônica sobre a origem desse título, Provincializar a Europa. Eu adoro essa parte, conta pra gente. Porque o termo não foi inventado por um ativista anticolonial, radical, sabe? Não? De onde veio então? Veio de uma lamentação do famoso filósofo alemão, o Hans-Georg Gadamer. O Gadamer. Sério? Sim. Logo após as 2 guerras mundiais, o Gadamer estava lá reclamando que a Europa, que agora estava esmagada entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, tinha sido reduzida a uma mera província no cenário global. O famoso choro do ex-rico. Exatamente. Ele estava de luto pelo poder perdido. E aí o Chakrabarty escuta isso e pensa, quer saber? Excelente ideia. Vamos abraçar essa provincialização teórica também.
Ele pega a dor do Gadamer e transforma num projeto político e filosófico. Mas vamos traduzir o jargão para quem nos escuta. A tese diz que o alvo de Chakrabarti é a teoria da história moderna, porque ela inventou um tempo secular, vazio e homogêneo. Essas 3 palavras são chave. O que diabos é um tempo vazio e homogêneo na prática? Bom, pensa no tempo como uma daquelas réguas escolares de plástico super padronizadas. Certo, tô imaginando. O tempo homogêneo é a crença de que todo o desenvolvimento humano pode ser medido por essa exata mesma régua, de forma puramente linear e sempre visando o crescimento econômico. Entendi, do 0 aos 20 centímetros, sempre para frente. E é um tempo vazio porque, para essa teoria, não importa se você está numa metrópole hiperindustrial na Inglaterra ou numa vila rural milenar na Índia. O relógio não liga para o contexto. Exato. A modernidade decreta que o minuto e o progresso valem exatamente a mesma coisa em qualquer lugar. Eles são destituídos de qualquer significado espiritual, ecológico ou local. Fica tudo pasteurizado. E aí, a TAM pega essa régua e cria o que a tese chama, usando um jargão bem denso agora, de grande cadeia onto-histórica dos seres. Opa, peraí, pausa pro dicionário. Grande cadeia onto-histórica dos seres. Um palavrão acadêmico, eu sei. Parece o título de um livro de magia antiga, cara. Mas, na verdade, é só um sistema de ranqueamento da humanidade, não é isso? Basicamente, é uma hierarquia do ser humano baseada no seu suposto estágio de desenvolvimento nessa régua linear. E adivinha quem tá no topo? Pois é, no topo absoluto dessa cadeia está o europeu capitalista moderno. Que surpresa. E abaixo dele, todos os outros povos do planeta, que são classificados numa categoria cruel, chamada de ainda não. O estágio do ainda não. Not yet. Isso. O indiano, o latino-americano, o africano, na visão da teoria da história moderna, eles não são culturas plenas vivendo no seu próprio presente. Eles são o quê, então? Projetos incompletos. Exatamente. Eles são apenas europeus que ainda não deram certo. São vistos como versões pré-modernas ou irracionais de um modelo universal que todo mundo deveria seguir. Nossa, e aí a gente volta à minha analogia da sala de espera lá do início. Perfeito, o encaixe é total. Porque o paciente está lá fora aguardando para virar um europeu de sucesso. E a crueldade absurda desse ainda não é que ele te rouba o teu próprio presente. Ele esvazia a sua existência atual. Você passa a vida inteira, gerações inteiras, achando que o seu agora é apenas um defeito de fabricação. Um atraso a ser corrigido, né? Isso, mas o que eu acho brilhante na leitura que a tese do Maciel faz do Chakrabarti é como ele expande a crítica da Spivak de um jeito super elegante. Como assim? Porque, se a Spivak denunciou que o indiano era visto como incapaz de pensar por conta própria, o Chakrabarti vem e diz que o indiano é visto como alguém que vive no século errado. Nossa, exato. Ele está fora do tempo, não só da razão. E a solução que o Chakrabarti propõe para quebrar esse relógio é o conceito de heterotemporalidade. O que seria isso? Olha, a heterotemporalidade é talvez o conceito mais libertador dessa seção inteira da tese. Eu também achei. Significa simplesmente aceitar a realidade óbvia de que múltiplos tempos coexistem no mesmo agora. Sem hierarquia entre eles. Sem hierarquia. Pensa comigo, o tempo de uma comunidade tradicional, que se rege pelos ciclos das chuvas, das colheitas, das marés, esse não é o mesmo tempo acelerado da Bolsa de Valores de Wall Street. De jeito nenhum, é outro universo. Mas o pulo do gato é que um não é superior nem mais avançado que o outro. São temporalidades simultâneas, elas existem juntas no presente global. Então ninguém está atrasado em relação ao outro. Nós precisamos abandonar de vez essa crença quase religiosa de que há um único caminho de desenvolvimento rumo a um futuro idêntico para todo mundo. E, cara, isso nos tira lá da Índia e nos joga direto no nosso próprio quintal, no nosso continente. Com certeza a conexão é imediata. Porque essa angústia temporal de estar sempre atrasado, de ser a eterna periferia do mundo, isso ecoa profundamente na América Latina, não é? É a nossa ferida aberta. E a tese é extremamente habilidosa ao pegar toda essa crítica da Spivak e do Chakrabarti
e cruzar isso com o Programa de Pesquisa Modernidade e Colonialidade, que é liderado por pensadores aqui da América Latina, isso lá na seção 5 do texto. E essa ponte é construída de forma muito orgânica pelo autor, sabe? Uhum. Quando a gente chega no contexto latino-americano, o autor disseca as tensões internas que existem dentro desse grupo de pesquisadores decoloniais. Porque eles não concordam em tudo, claro. Nem um pouco. Ele foca bastante no embate monumental entre o filósofo argentino-mexicano Henrique Dussel e o fantasma do Hegel. De novo Hegel. De novo ele. Hegel foi o arquiteto absoluto daquela linha do tempo única que a gente estava falando. Ele chegou a escrever com todas as letras que a Europa é absolutamente o fim da história universal. Olha, a modéstia passou bem longe de Hegel, convenhamos. Completamente. Dizer que a história de todo o universo, do cosmos inteiro, culmina no seu próprio quintal europeu é de um narcisismo quase cômico, se não fosse tão trágico. É o ápice da arrogância epistêmica. Mas como o Dussel tenta enfrentar esse gigante filosófico? Então, o Dussel confronta essa arrogância argumentando que a modernidade tem, duas faces diferentes. Como se fosse uma moeda. Isso. Uma face irracional e violenta, que escravizou, que colonizou, que massacrou. Mas a outra face seria a razão emancipadora, as coisas boas. Os direitos, a liberdade. Exato. E o Dussel tenta salvar essa razão emancipadora europeia. Ele propõe que a América Latina participe do que ele chama de transmodernidade. Ele tenta separar a emancipação que aconteceu na Europa da libertação que é necessária para o sul global. Ele quer aproveitar o lado bom do projeto. Só que a tese do Maciel avalia essa postura do Dussel como extremamente problemática. O autor até usa o termo bom moço para descrever essa abordagem do Dussel. Cara, bom moço. Essa crítica me pegou muito de surpresa durante a leitura. A tese acusa o Dussel de tentar, limpar a barra da modernidade. É bem por aí que a tese ataca. Quer dizer, é como se o Dussel estivesse tentando negociar com a mesma máquina que nos esmaga, achando que a gente pode simplesmente trocar o piloto e continuar no mesmo carro? Essa é a essência da crítica do autor. Ele enxerga que o Dussel cai numa armadilha dialética perigosa. Qual armadilha? Ao tentar purificar e salvar partes da modernidade para criar um projeto universal mais inclusivo, o Dussel ainda opera sob a lógica de que a gente precisa de uma narrativa global coesa. Ah, entendi. Ele ainda quer um modelo universal. Sim. E é por isso que a tese dá muito mais peso ao guinada radical que é proposta por intelectuais como Walter Mignolo e Catherine Walsh nos trabalhos mais recentes deles. Eles são mais radicais, então? Muito mais. Para o Mignolo, não existe face boa da modernidade para ser salva. A modernidade, preste atenção, não é uma entidade real, não é uma época histórica objetiva. Ela é o quê, então? Uma ficção? Ela é uma ilusão, uma narrativa criada por quem detém o poder justamente para justificar a barbárie e a colonização contínua. É um mito de salvação. Mas espera aí, deixa eu dar um passo atrás e apertar os parafusos dessa ideia, porque ela é muito explosiva. Pode falar. Se a gente seguir o Mignolo, a Walsh e a própria tese do Maciel, e dissermos que a fundação inteira da modernidade está apodrecida e é uma ilusão, a gente não corre o risco de jogar o bebê fora junto com a água do banho? Essa é a reação mais comum, mas tem um detalhe aí. Porque, olha, quando eles falam em abandonar a modernidade, eles estão sugerindo que a gente abandone, a ciência moderna, os antibióticos, o encanamento básico, os direitos humanos só porque o carimbo de origem do conceito é europeu? É super fundamental a gente esclarecer esse ponto, porque é a dúvida número 1 de qualquer pessoa que começa a ler sobre pensamento decolonial. Sim, porque parece que a gente vai voltar para as cavernas. Mas não é nada disso. Ninguém está sugerindo jogar fora a penicilina, a internet ou a engenharia civil. Ufa, ainda bem. O que o realismo complexo defendido na tese propõe abandonar não é a tecnologia ou a ciência em si. O que tem que ser destruído é a narrativa ontológica que envolve essas coisas. Narrativa ontológica. Traduz pra gente. É a mentira de que a ciência, a razão e o progresso são propriedades exclusivas de uma linha do tempo puramente europeia.
O que o Mignolo e a tese rejeitam é a ideia de que, para ter acesso a direitos básicos ou a vacinas, uma cultura inteira precise adotar o pacote completo da homogeneização cultural ocidental. Ah! Quer dizer, eu não preciso me tornar culturalmente europeu para usar um smartphone ou ter saneamento básico. Exatamente isso. Você desvincula o avanço humano do monopólio europeu. Faz todo sentido agora. E a proposta central que a tese defende para fazer isso é o que o Mignolo chama de apostasia decolonial. Cara, apostasia é um termo fortíssimo, geralmente se refere a renunciar abertamente a uma religião, né? Quando a pessoa abandona a igreja e a fé pública. E a escolha da palavra é proposital. A teoria da história moderna operou e ainda opera como um dogma religioso totalmente inquestionável na academia e na política global. É um culto ao progresso europeu. Sim. E a apostasia decolonial é uma ruptura absoluta com esse culto. É recusar-se a participar do jogo deles. A tese fala muito da urgência de fugirmos de uma atitude estocolmista. Uma atitude estocolmista. Isso é uma referência clara à Síndrome de Estocolmo, onde a vítima simpatiza com o sequestrador. Perfeito. Na academia e também na vida prática, na economia, muitas vezes o sujeito colonizado acaba se apaixonando perdidamente pelo referencial teórico e cultural que o subjuga, sabe? E vamos ser bem francos, no mundo real, romper com isso deve dar uma vertigem absurda. Ah, dá muito medo. Imagina, se você é um acadêmico, ou até tipo um formulador de políticas públicas no governo, que passou 40 anos da vida operando dentro da lógica de que nós precisamos alcançar os países de primeiro mundo. Que é o que a gente ouve todo dia. Exato. Declarar apostasia é basicamente jogar a sua bússola de uma vida inteira pela janela do carro em movimento. É de uma dificuldade sociológica aterradora, você tem toda a razão. Declarar apostasia é, no fim das contas, aceitar o realismo complexo que dá o título à tese do Maciel. Que a realidade é muito mais emaranhada do que uma linha reta. Isso. É admitir que a realidade é formada por uma sobreposição caótica, maravilhosa e irredutível de existências e temporalidades. É parar de tentar encaixar a complexidade vibrante da América Latina, da Índia, do continente africano, naquelas grades de planilhas vazias da teoria da história moderna. A gente tem que rasgar a planilha. Totalmente. Em vez de ficar o tempo todo se perguntando, quanto tempo falta para chegarmos lá no nível deles? O famoso ainda não. É. O realismo complexo pergunta o que nós já somos, aqui e agora, com a nossa própria métrica de tempo. Nossa, é um salto de fé gigantesco em direção à liberdade de pensamento de verdade. Porque quando a gente para de forçar nossa realidade a caber nessa linha do tempo engessada, que foi inventada por intelectuais há 2 ou 3 séculos atrás, nós finalmente começamos a enxergar as potências que sempre estiveram aqui. E que estavam invisibilizadas por essa lente europeia. Exatamente. E olha, eu acho super crucial a gente trazer todo esse debate filosófico denso da tese direto para o chão de fábrica da nossa vida cotidiana. Com certeza, não pode ficar só na academia. Porque quem nos escuta agora, sei lá, no trânsito, indo para o trabalho ou lavando a louça na cozinha, deveria se importar com teses sobre heterotemporalidade, Spivak, Chakrabarty ou Dussel. O que isso muda no nosso dia a dia? Olha, muda tudo. Porque essa arquitetura de ideias, por mais invisível que ela pareça, ela molda a vida de quem está ouvindo a gente agora. Afeta o bolso e a autoestima. Afeta tudo. Entender como a teoria da história moderna inventou do zero essa régua do atraso ajuda a gente a se defender no dia a dia. Como assim? Dá um exemplo. Pensa no noticiário econômico de hoje. Toda vez que um âncora diz que o nosso país precisa de mais austeridade e corte de gastos para atingir um estágio civilizatório adequado aos padrões internacionais... A gente ouve isso o tempo todo. A pressão para imitar o norte. Sim, ou pensa no nosso complexo de vira-lata crônico, sabe? Aquela sensação constante que martela na cabeça de que as nossas instituições, a nossa arte, a nossa ciência e até a nossa forma de viver e se relacionar são sempre rascunhos mal feitos de uma obra-prima que só existe no hemisfério norte. Nossa, sim. É a colonização do imaginário agindo ao vivo na gente. Exatamente. O progresso humano não é, e nunca foi, uma fila indiana rumo a um destino único pré-fabricado na Europa.
Reconhecer essa heterotemporalidade que o Chakrabarti propõe é validar que o nosso presente, com todas as suas contradições, dores e belezas, tem valor e legitimidade próprios. Nós não somos projetos inacabados de europeus. É libertador perceber que você não está atrasado. Você apenas está correndo numa pista completamente diferente. Ou melhor ainda, você nem precisa estar correndo o tempo todo. A gente pode só existir no nosso próprio ritmo. E isso é fantástico para a gente pensar. Se nós realmente demolirmos essa sala de espera da história e assumirmos essa apostasia decolonial, como seria desenhar o mapa do nosso futuro? Seria um mapa feito por nós mesmos, né? Sem molde pronto. Sim, se a gente parar de olhar para a Europa como a única linha de chegada possível, será que as soluções genuínas para os nossos abismos climáticos, sociais e existenciais já não estão germinando agora nas bordas do mundo de maneiras que são totalmente invisíveis para os livros de história oficiais? Eu apostaria que sim, e é o que a tese demonstra ser possível através do realismo complexo. É uma mudança de lente que simplesmente vira o mundo de cabeça para baixo. É isso, pessoal. O que você acha do projeto de Chakrabarti de provincialização da Europa? Deixe aqui seu like e se inscreva no nosso canal para mais episódios de realismo complexo e história. Nos vemos em breve.